crescendo, quando você era criança, você tinha dimensão do trabalho do seu pai, do talento do seu pai? Não. Na verdade não, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, porque eu nasci na casa do Butantã, que é a casa que ele projetou, que é a casa que ele projetou para a família e que é uma casa muito experimental, né? Enfim, desde criança eu já entendia aquele espaço diferente e os amiguinhos que iam em casa, porque eu achava aquela casa muito estranha. Então eu já sacava que tinha alguma coisa rolando, mas não tinha essa dimensão. Fui entendendo aos poucos, né? E aí eu quis estudar desenho industrial, achando que eu estava fazendo uma coisa muito diferente. E cursei o curso da FAAP, de desenho industrial, e depois da FAAP eu me formei em design de produto. Só que logo que eu me formei eu só consegui trabalhar com design gráfico. Eu passei alguns anos trabalhando como freela, em design gráfico. E depois, em 2006, eu entrei na faculdade de arquitetura, na escola da cidade. E mesmo tendo cursado a faculdade de arquitetura, eu continuo trabalhando com design. Então, na verdade, a arquitetura ampliou essa ideia de projeto, né, de pensar espaço, mas eu continuo gostando de trabalhar com design no espaço. E em que momento você se apaixonou pela sua arte? Né? Em que momento você decidiu que você queria seguir o caminho profissional que você seguiu? Na verdade, eu fui estudar desenho industrial um pouco querendo fugir da arquitetura, porque eu acho que eu já sabia dessa dimensão do meu pai ser tão famoso e tinha um pouco essa coisa de entender que ia ser difícil, né? Seguir uma profissão parecida podia ser muito conflituoso, digamos. Esse ateliê aqui, na verdade, ele já foi diferentes coisas, né? Antes eu tinha um estúdio com um amigo querido, que é o Gabo, que chamava Garupa. A gente ocupava esse espaço de um jeito, fazia projetos de um certo tipo. Depois a gente passou a chamar um espaço de platô. Comecei a dividir o espaço com a Júlia, que é minha parceira do espaço. Então aqui também funciona uma outra coisa, que é uma plataforma de estúdios em design. E tem uma coisa múltipla mesmo, enfim, desde a parte gráfica do papel até as amostras, enfim, um pouco de oficina para maquete, tem um pouco de coisa de elétrica. O meu trabalho acaba permeando esses diferentes lugares. Eu adoro isso, ter o desafio de mudar, enfim, o material e a escala, são coisas que me atraem no trabalho. Como você conseguiu encontrar essa sua personalidade, esse seu DNA que não passa pelo seu pai, que não passa pela sua mãe, que não passa pela sua história? Eu acho que pelas viagens, mas eu viajei muito o Brasil e a América Latina bastante. Identificar essas coisas culturais, que a gente tem a força da cultura de determinados lugares, que são similares às questões, pelo menos políticas e econômicas, se elas são similares às que a gente vive, apesar das diferenças. Isso sempre me impactou muito, porque parece que as urgências e as necessidades são parecidas, portanto. E eu acho que foi um pouco nessa compreensão do que é a América que eu fui um pouco entendendo quem sou eu, digamos. Como foi para você descobrir o seu olhar, né? Descobrir a sua visão, descobrir o que você queria no seu trabalho, no seu desenho? Isso é uma pergunta curiosa, porque, na verdade, o meu trabalho é muito múltiplo, né? Eu não faço só arquitetura ou só desenho de mobiliário, eu trabalho com várias frentes. Trabalhei sempre meio em volta da área cultural, então peças gráficas que eram relacionadas a exposições, etc. Então, eu acho que a minha personalidade, digamos, inclusive nesse lugar, né, de escolha dos objetos, tem a ver com toda essa complexidade, na verdade, de coisas. É muito uma coisa de vivência mesmo, e de aprendizado a cada desafio diferente. Sim. Eu acho que o fato de trabalhar com coisas diferentes, o legal é que cada trabalho apresenta um desafio diferente. Então tem toda uma pesquisa que tem que ser feita e tal. Tanto uma técnica nova que que eu nunca trabalhei. Então tudo isso é muito instigante, divertido, eu acho. Então, aí aqui tem um pouco misturado um ateliê de maquete com um ateliê de joalheria, que eu também faço, brinco, me divirto um pouco. Enfim, e aí as coisas se misturam, porque fazendo isso, por exemplo, fazendo esse projeto,
eu estou estudando como dobrar uma chapa, quer dizer, eu estou dobrando uma chapa numa espessura super fininha, mas eu posso imaginar isso como um objeto grande dobrado numa chapa de outra espessura. Então tem um pouco essa coisa da transição de escala, que a gente acaba usando o material para uma determinada coisa, você acaba de repente descartando essa hipótese, mas ela serve para um outro projeto. Ou seja, que você descobriu trabalhando aquele material, você vai usar depois em outra coisa, provavelmente. Enfim, nada se perde, né? Um pouco essa... Eu acho que a gente é muito do que a gente faz, né? Não sei, eu não tenho, pra mim, essa coisa da decoração, de ter uma casa enfeitada ou arrumada, enfeitada. Ela é mais uma soma de coisas e vivências, de experiências, de coisas que a gente passa na vida. E às vezes você guarda um objeto que nem é tão bonito, mas tem algum valor. Totalmente. Sentimental, sei lá. Olhando para a sua carreira, eu queria que você mencionasse alguns dos projetos dos quais você mais se orgulha. Dos meus projetos? Sim, seus. Putz, eu posso dizer que um dos que eu estou fazendo agora, que é uma coisa que eu gostaria de ter feito há muito tempo já, que é realmente desenhar mobiliário. E eu gosto muito de fazer, porque eu tenho muito prazer em fazer as maquetes, em pensar as linhas e tentar amarrar uma coisa com a outra, enfim, e ter o desafio de fazer uma coisa que seja bonita e singela ao mesmo tempo, e resistente e tal, é uma coisa que me dá prazer. Eu acho que os projetos, eu acho que cada projeto é um caso diferente, né? Eu acho que o processo de criação e elaboração da coisa varia muito. Mas, basicamente, às vezes você parte de uma vontade de trabalhar com um material determinado, então aí você vai entender como é que aquele material funciona. Então, para mim, por exemplo, funciona bastante assim. Vontade de trabalhar com, por exemplo, com aço, então entender como o aço funciona, ou, por exemplo, o desafio que eu tive de fazer a cadeira lá, paulistano, versão em Buriti, então entender o que é aquilo. Naquele caso, por exemplo, foi um processo, eu tive que desenvolver um gabarito. Ou seja, o meu trabalho, mais como do que designer, porque o design era a paulistano, que já existia, era produzir uma ferramenta ou um equipamento entre as coisas que pudesse ajudar a fazer a trama daquela maneira para chegar naquele resultado final. Você já conhecia Porto Belo antes de trabalhar com a Porto Belo? Sim. Como foi essa abordagem? Como tem sido essa experiência? Tem sido super interessante, porque acho que, enfim, por ser designer gráfica e já ter estudado muitas vezes design de superfície, estampas que se repetem, um pouco essa lógica, né, que tem muito a ver com os ladrilhos e com os azulejos e, portanto, com porcelanato. O mais desafiante, que é o que esse projeto está apresentando, é essa lógica de partir da possibilidade de fazer uma coisa muito grande. Que é o contrário do que geralmente, né, a gente sempre pensa o quadradinho, 20 por 20, e então a composição que isso dá. Agora, um pouco, o processo está sendo ao contrário. E essa tecnologia, né, toda à disposição, que também é uma coisa que eu nunca tinha tido contato com tantas possibilidades de finalização e acabamentos e texturas e tal. Então isso é muito estimulante, né? Assim, e na verdade é isso, abre-se um monte de possibilidades, agora o difícil é você selecionar então o que é mais interessante para determinado projeto. Eu tenho que perguntar, você começou esse projeto com o seu pai, agora você tem essa responsabilidade nas suas mãos. Sim. Né? Emocionalmente falando, como é isso para você? Qual o simbolismo por trás de um projeto como esse? Eu confesso que eu fiquei um pouco tensa no começo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, afinal. E é muito recente, enfim, o falecimento do meu pai, então tem toda uma emoção rolando aí que é um pouco difícil. Claro. Mas, ao mesmo tempo, fiquei com muito orgulho de pensar, bom, então agora vamos fazer direito até o fim e colocar isso no mundo, né? E pronto, e celebrar esse feito que parou pela metade, tudo bem. E, na verdade, não parou pela metade, só meu pai parou de participar em determinado momento. A coisa vai continuar. Eu queria que a gente fosse até o Monumento Lastras. Queria que você me mostrasse. Claro. Vamos? Claro, vamos sim. E como nasceu essa ideia para esse monumento? Foi um convite, na verdade, da Porto Belo, porque a gente, de alguma maneira, fizesse uma escultura, uma homenagem a essa tecnologia que é das grandes lastras.
aconteceu uma coisa engraçada um pouco, que é esse jeito de pensar do meu pai, né? Que assim, vamos mostrar a própria coisa. Então é a coisa assim, assado. Simples. Simples, porém, e belo. Grandioso. Exato, imponente. Justamente por isso, porque é sintético. Eu sei que você trabalha muito com maquete. Como é a sensação de ver aquela maquete desse tamanho e ver a criação pronta, feita? É maravilhoso. E eu acho que nesse caso é exatamente a réplica da coisa, né? Então isso é muito gratificante, chegar aqui. E a maquete a gente sempre vê de cima, né? E agora perambular aqui pela escultura foi muito incrível nesse sentido. E esse projeto foi praticamente só na maquete. A gente não fez nenhum desenho, na verdade. E quando a gente começou a falar sobre como mostrar essas lastras grandes, né? Imediatamente a gente já cortou em escala uns pedaços de papel correspondentes às lastras e fomos fazendo alguns experimentos até que de repente a gente pensou isso espacialmente, e principalmente meu pai dizendo isso, né? Isso assim, colocado hora assim, hora assado, recebendo a luz do sol de certo ângulo, tal, fazendo sombra, remete um pouco à própria cidade contemporânea, né? Que são as fachadas da cidade que a gente... Então aí matou, quer dizer, nessa hora a gente entendeu, falou, tá, é isso que a gente vai fazer. E isso é uma coisa muito frequente no trabalho do Paulo, né? Sim. Essa capacidade de projetar e imaginar isso já espacialmente e de imediatamente ter a necessidade, vontade de sentir e testar isso em papel, principalmente. Você olha para a maquete e você enxerga o resultado final? Com certeza. Para mim ainda assim é uma grande surpresa. Uma grande abstração. Assim. Está lindo, parabéns. Obrigada.